Estamos de volta e hoje eu recebo a jornalista Paula Fontinelli, autora do livro Suicídio, o Futuro Interrompido, Guia para Sobreviventes. Está aqui o livro da Paula, que para quem está nos acompanhando a partir de agora, foi baseado na história dela. O pai dela se matou em 2005, né, em janeiro de 2005. E ela, para entender, para conseguir respostas, foi atrás de muitos especialistas lá fora, leu livros e está aqui. Dá para falar que é o primeiro. Existem livros no Brasil sobre o assunto, mas não tão aprofundados, né, Paula? Não, existem alguns livros no Brasil, mas eles têm um perfil muito acadêmico. Tá. Ou eles são acadêmicos ou eles focam só sobre um tema, dentro do tema suicídio. O meu livro ele é o mais amplo e é o único escrito para os leigos. Então, qualquer pessoa pode ler e tentar entrar em contato com esse assunto. No livro, eu faço uma varredura do tema. Então, eu falo de fatores de risco associados ao suicídio. Eu falo sobre os sinais. Que sinais são esses? Como identificar? Eu falo também sobre essas doenças, como é que é o tratamento dessas doenças, cartas de despedida, o que é que elas dizem. Então, ele é bem amplo, ele consegue dar e principalmente passar um pouco dessa informação, não só para quem já passou por isso, para ela entender que essas dores pelas quais ela passa são dores normais, e essas fases pelas quais ela está passando são normais, mas também para as pessoas que se identificam, que estão fragilizadas, que elas podem passar por isso e sair dessa situação sem precisar se matar. Na reportagem que a gente assistiu juntas, Paula, e também no seu livro, se fala sobre a questão do tratamento, né? Quer dizer, muitos casos poderiam ser evitados se identificados com alguma antecedência e diagnosticados, tratados, enfim. Que casos são esses? Quer dizer, a gente falou do perfil, então, né? Que são pessoas que já tentaram contra a própria vida e que tem transtorno, está vivendo algum tipo de transtorno mental, né? Como identificar? Que sinais essas pessoas dão, Paula? Tem alguns sinais, no caso da depressão, que é a doença mais associada. Então, alguns sintomas da depressão você pode identificar, como isolamento, agressividade, mudança no seu comportamento, as pessoas se fecham um pouco mais, tristeza, apatia, principalmente quando você deixa de ter prazer em algumas atividades que te davam prazer anteriormente. Então, esses são os sintomas associados à depressão, que também são associados ao suicídio. Mas existem alguns fatores, alguns sintomas que são exclusivos do suicídio. Por exemplo? Que mostra que a pessoa já passou um pouco da doença, ela já está mais próxima de pensar em se matar. Por exemplo, você se desligar de pessoas, você se afastar dos seus amigos, você fica muito nostálgico. É muito comum do suicida ele não falar mais no futuro. Isso aconteceu com meu pai. Seu pai, né? Aconteceu com meu pai, que na semana que ele se matou, 3 dias antes, eu chegava de viagem. E ele sempre ia me buscar no aeroporto. Minha irmã sempre perguntou para ele, um dia antes que ela encontrou com ele, se ele ia me buscar. E ele começou a falar de viagens que fazia comigo. Isso é muito comum. Quer dizer, eu lembro, volta no tempo, ficam nostálgicos. Eles começam a se despedir de amigos de infância, isso é muito comum. Se desvencilhar de coisas materiais, principalmente se elas têm algum significado afetivo, começam a organizar as finanças, começam a se interessar pelo tema, ler sobre isso, ouvir música sobre suicídio. Então, todos esses sinais são sinais bem próprios do suicídio. Nesse capítulo você fala sobre a questão do só, né? Do estar só, da palavra mesmo, né? Da solidão, do se afastar um pouco, né? Do convívio. Isso é bem comum, que também é associado ao suicídio. Mas esse estar só, foi até bom você levantar, é algo que acontece também com quem passa por isso. No meu caso, por exemplo, com meu pai. É uma dor, o luto pelo qual a pessoa passa quando perde alguém para o suicídio é diferente de um luto normal. Por quê? Porque além de você ter que lidar com a dor da perda, você tem que lidar também com o preconceito das pessoas. Você tem que lidar com o silêncio. Não se fala de suicídio. Você morre de infarto, morre do coração, você morre de hipertensão, morre até de acidente. Todo mundo pergunta, quer saber detalhes. Como é que aconteceu, né? É muito comum no velório. Como é que isso aconteceu? Onde é que Suicídio, tava? Ninguém fala, fica aquele silêncio. Não só isso, mas aconteceu até com minha irmã. Assim, 2 semanas depois da morte do meu pai, alguém perguntou, eu soube que seu pai morreu recentemente, o que é que aconteceu? Ela falou suicídio, porque na minha família
a gente fala, a gente tem esse costume de falar, de botar para fora, abertamente. Então, minha irmã falou para essa pessoa, ele morreu de suicídio. A pessoa virou para ela indignada, disse, não fale sobre isso. Seu pai está queimando num lugar, no Vale dos Suicídios, ele está num lugar horroroso, está pagando pelo que fez. Você imagina dizer isso a uma pessoa que acabou de perder o pai. Né? E teve também um entrevistado também que perdeu o pai também, ele pulou do 15º andar, e ele contou para mim que a mesma coisa, uma amiga que ele conhecia há muito tempo, chegou para ela, falou, meu pai se matou. Aí ele disse, nunca mais diga essa palavra. Não se fala nisso. Então, assim, você tem que guardar, esse estar só acaba se transformando também na sua condição. Você perdeu alguém e você se sente só, porque não é um assunto sobre o qual as pessoas falam. Ninguém tem coragem, inclusive a imprensa, nós. Era o que eu gostaria de chamar a atenção. Matérias, reportagens sobre esse assunto, elas são muito raras, né, na imprensa em geral. Televisão, em revistas, é um tema difícil, árido, mas muito do que se acredita também é até uma questão de cuidado com o telespectador ou o leitor. Pelo contágio. Porque se acredita que falar sobre esse assunto incentivaria pessoas que já têm esse pensamento, enfim. Então é realmente até um cuidado ao não falar. Você concorda? Quer dizer, o certo é o silêncio? Não, de forma alguma. E isso quem diz não sou eu, são os especialistas. Eu entrevistei vários especialistas, várias pessoas também de governo, porque existe política pública fora do Brasil voltada ao combate ao suicídio, à prevenção ao suicídio. Então, todos eles dizem unanimamente, inclusive agem proativamente em relação a isso, que o silêncio não ajuda. O que você tem que falar é conversar, como a gente está conversando agora, alertando para os sinais, para os fatores de risco, ou seja, educando a população para que ele identifique e possa ajudar essa pessoa. Ou a própria pessoa está assistindo essa reportagem, por exemplo, e se identificar. E saber que o que ele está sentindo pode ser um transtorno e que tem tratamento. Pode ser passageiro. Pode ser passageiro, ele pode sair desse momento, que pode ser uma fase, mas que, acima de tudo, ele tem acesso à informação. Então, não adianta silenciar. Agora, mostrar casos, né, de pessoas que conseguiram cometer suicídio ou que tentaram, é positivo? Depende da abordagem. Então, você pode pegar um caso desse isolado de suicídio e você pode, por exemplo, tem algumas recomendações que são internacionais, né? Existem manuais para jornalismo jornalistas que querem cobrir esse tema. Então, nunca detalhar o método é uma das dicas que você pode dar, porque você pode estimular e até ensinar. Aí sim você estaria ensinando, né? Você sempre ouvir um especialista, você sempre trazer o individual para o geral. Então, a matéria não vai ser sobre a pessoa que se matou, mas e sim sobre o suicídio global. Então, quais são esses fatores de risco, como é que você pode identificar? Esse é um outro detalhe que você tem que ter muito cuidado. Então, não é que você não deva falar, mas jamais levar para o lado do romance. A gente vê isso quando é casal, por exemplo. Como o Romeu e Julieta, nunca fazer isso, porque não tem nada de romântico no suicídio. Claro. Né? Então, tem alguns cuidados que você pode tomar. Mas tomando esses cuidados é positivo, então, falar sobre o assunto. É um tema sobre o qual você tem que falar, como a gente faz hoje sobre a depressão e alguns transtornos. E não se fazia, Alguns anos atrás, a depressão também não existia, porque ninguém falava, era um tabu muito forte. O suicídio ainda é, mas é preciso quebrar esse tabu, falar, porque você divulgando e falando numa forma correta e adequada, você ajuda. Estamos aqui tentando dar nossa contribuição. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.